Em nome de Jesus, a igreja diga bem forte: Pastor Genival, fique à vontade. Amados, com muita alegria, quero saudar a todos com a paz do Senhor. Aqueles que assim podem fazê-lo, por favor, abram as vossas Bíblias na epístola que Paulo escreveu aos Coríntios, capítulo 1, versículos 18 e 19. É um texto que nós conhecemos de cor salteado, pois é um dos textos que geralmente, quando nós nos convertemos nas nossas concentrações, trabalhos de rua, costumamos pregar. O texto diz o seguinte: porque a palavra da cruz é loucura para os que perecem, mas para nós que somos salvos, é o poder de Deus. Porque está escrito: destruirei a sabedoria dos sábios e aniquilarei a inteligência dos entendidos. Queiram tornar os vossos assentos, por favor. Enquanto os irmãos se acomodam, como minha última participação no congresso, quero mais uma vez, de forma carinhosa, agradecer ao pastor Ibanez, pastora Silvana, pastor Gerardon, sua família, pelo o afeto, o carinho, a receptividade tão calorosa que eu não mereço, sabendo do cuidado que através do pastor Eliezer tenho recebido, de toda a equipe que coordena com ele, pastor Samuel, pelo carinho de me locomover, e isso estende-se a toda a igreja. Quero louvar a Deus pela vida dos pastores, respectivos campos e cidades, aqui presentes, reverencio-os, e agradeço a Deus por conhecê-los, não na intimidade, mas pelo menos vendo os vossos rostos. Queridos, como nós estamos tratando de missões, e tendo viajado por mais de 30 países, além do nosso Brasil, vendo desbravar a continuidade. E nesta noite, eu quero e acredito sempre que quando eu sou convidado para um congresso missionário, é aquele momento que nós saímos de nossas casas e cidades para nos fortalecer e voltarmos renovados à batalha. Tendo em vista, até porque a temática já é propícia, que o caminho é difícil. E quando nós olhamos na Bíblia, precisa ter coragem. Mas essa coragem nos leva a buscar, porque o segredo dos que vieram antes de nós é o Espírito Santo. Ontem nós falamos de João Batista no entrar no cenário messiânico, e a Bíblia diz que ele foi cheio do Espírito Santo desde o ventre de Isabel. Quando nós continuamos os textos e a mensagem bíblica, os irmãos hão de convir que quando João dá resposta aos emissários, aos enviados de Jerusalém, a Bíblia continua na sequência que logo próximo àqueles dias, Jesus vem ao Jordão. E quando João vê Jesus, ele começa a gritar:
que na ótica humana parecia loucura. Eis o Cordeiro de Deus. Então chamou a atenção, e ele continua dizendo: é este de quem eu falava, e eu não o conheci. Eu não o conhecia, mas Deus me disse que um sinal eu teria. E João percebeu neste batismo que o Espírito Santo veio em forma corpórea de pomba e pousou sobre Jesus. E este foi o sinal que Deus lhe disse. Então, quando Jesus sai do batismo, a Bíblia diz que ele sai cheio do Espírito Santo. E quando ele sai cheio do Espírito Santo, ele não vai para os grandes congressos, ele não vai para as metrópoles, ele vai impelido pelo Espírito para o deserto, entre desertos e feras. 40 dias renunciando a si mesmo, e vence o inimigo. Então, quando Jesus volta, ele volta para Galileia e começa a reunir os seus discípulos. Os irmãos hão de perceber que 11 dos chamados por Cristo eram galileus. Uma região miscigenada, uma região desprezada pela cúpula religiosa, uma região que Flávio Josefo nos diz que tinha algumas características, entre elas o trabalho. Os galileus eram trabalhadores, laboriosos, acostumados a enfrentar o sol, a chuva, o frio, o calor, por questões da pesca e do campo. Estava intrínseco na cultura. Os galileus, eles davam mais honra, eles davam mais valor à honra do que o dinheiro. Eles não se vendiam facilmente. Eles eram resilientes. A palavra resiliente como exemplo: você pega uma borracha, você estica, ela vai afinando, vai estourar, vai estourar, mas quando você solta, ela volta ao estado normal. Então os galileus eram acostumados a serem provados, esticados, mas não desistiam. Então Jesus vai formar o seu apostolado de 11 galileus e um que não era justamente o que se vendeu. Então, quando Jesus forma o seu apostolado, diz Mateus, no capítulo 1, salvo engano, versículo 14: sabendo Cristo que João fora preso por conta desta mensagem, Jesus voltou a Galileia e largou Nazaré e foi habitar em Cafarnaum, região limite na fronteira de Zebulon e Naftali, ou seja, nos confins, que é a fronteira junto ao paganismo, Síria. Então Mateus diz que Jesus começou a divulgar o evangelho, como profetizar a Isaías, em uma região inóspita, região de morte, escuridão, onde o povo já não tinha mais esperança, mas dali surgiu uma luz. E Jesus começa a divulgar o evangelho.
E a mesma mensagem que Jesus começou foi a mensagem que João pregava no deserto: arrependei-vos, porque está próximo o reino dos céus. Ele começa a pregar, e ele começa de uma região menosprezada. O interessante é que a mensagem de Jesus, os feitos dos cultos, das mensagens de Jesus, chega em Jerusalém. Porque os judeus, com toda purificação, queimavam incenso de manhã e à tarde, passava o sábado em repouso, mas não acontecia nada de novo. Eles queimavam incenso, sacrificavam tradicionalmente, e nada acontecia. Agora aparece um homem se dizendo ser o redimidor, o Cristo, o Messias, o libertador de Israel. Mas contrariando, os judeus esperavam um Messias político e religioso ao mesmo tempo. E agora surge um artesão que foi desprezado desde o nascimento por quem deveria o receber com alegria. E agora ele começa a pregar a mensagem simples de ressurreição, de vida após a morte e de restauração aos perdidos. O interessante é que a mensagem chega em Jerusalém. A mensagem dele é diferente. Ele prega com autoridade. E os cultos que ele prega, o cego vê, o coxo anda, o perdido é recuperado. Tudo que o sistema renegava, tudo que o sistema corrompido jogava fora, Jesus vem aproveitando. Senhor, ele é cego, dá ouvido a ele não. Jesus, filho de Davi, Senhor, ele é amaldiçoado, não para não. Jesus para. Traz ele aqui. O que queres que eu te faça? Senhor, eu quero ver. Vê, a tua fé te salvou. Jesus, ele é coxo. Há muitos anos estará aí amaldiçoado. É sinônimo de maldição. Se aproxima não. Quer ser curado? Senhor, eu já estou aqui há tanto tempo e ninguém estende a mão para mim. Eu não perguntei isso. Eu perguntei se você quer ser curado. Quero. Então levanta, pega a tua cama e vai para casa. Uma mensagem simples. Ele começa a pregar. E essas notícias chegam em Jerusalém. Quando essas notícias chegam em Jerusalém, incomoda. Porque a notícia vai dizendo: aí Jesus está vindo ao sul. É Páscoa, é festa. E quando Jesus chega no templo pela primeira vez, ele não suporta a corrupção. Então ele começa a revirar as mesas. Ele começa a soltar os pássaros. Ele começa a repreender aquela ação. E grita: a casa do meu pai é casa de oração, e vocês têm transformado ela em covis de ladrões.
E isso ia inflamando o sistema. Os judeus eram tão terríveis, ortodoxamente falando, que eles não permitiam. Como eu falei ontem, um judeu puro é cobrador de imposto, é maldito, é samaritano. Essa disputa vem desde os reis. Os irmãos sabem que quando o norte, com a divisão, as tribos do norte foram levadas como cativeiro primeiro, aquela região do norte, Samaria, foi infestada por estrangeiros. E quando no retorno houve muita miscigenação, judeu casando com estrangeiras. E daí, para os que eram do sul, quando voltaram, era diferente. Os irmãos podem ver que os de Judá, quando voltaram do cativeiro, Sambalate e os samaritanos mandaram proposta: deixa a gente se juntar a vocês, se misturar e reconstruir os templos. Eles disseram não. Eles não se misturavam. Então a parte do norte, Samaria, capital de Israel, no Antigo Testamento, com o passar do tempo levantaram um templo no Monte Gerizim para a sua própria adoração. Porque diziam que foi lá que Deus disse a Moisés que era o lugar de adoração e não em Sião, onde estava o templo em Jerusalém. Então, como os judeus puros do sul ensinava os seus familiares judeus desde a tenra idade: vocês não podem se misturar com os samaritanos, são malditos, amaldiçoados. Eles não são puros, tem mistura. Então o samaritano, mesmo sendo judeu, mas era escanteado. Para os irmãos terem uma ideia, para sair do norte, da Galileia para Jerusalém, o caminho mais próximo e mais usual era passando por Samaria. Mas os judeus, quando vinham na peregrinação e até em viagens, eles faziam um desvio muito longo, só para não passar por Samaria, para não ser contaminado. E isso era na rigidez. Então, primeiro eles têm a segregação. A mensagem de Jesus agora era uma ofensa, a ponto que eles disseram: qualquer um dos judeus que testificar que Jesus fez um milagre é expulso da sinagoga. Era a pior coisa que poderia acontecer a um judeu ortodoxo. Judeus não podem entrar na casa de samaritano, e muito menos falar com eles. Aí Jesus estava em Jerusalém, ia voltar para a Galileia, e a Bíblia diz: era-lhe necessário, pela rota usual, passar em Samaria. Jesus não fazia rodeio. Então, quando ele chega em Samaria, gente, nós estamos no congresso missionário. Será que nós daríamos oportunidade para aquela mulher do poço cantar nos conjuntos das nossas igrejas? Quando Jesus chega ali naquele poço de Jacó, ele quebra protocolo. Primeiro, judeus não podem se comunicar com samaritanos. Segundo, ético, um homem não poderia se aproximar de uma mulher em público só. Até com a esposa tinha alguns pormenores. Mulher não podia ler a Torá, muito menos a tocar.
E a coisa mais inesperada era um judeu conversar com um samaritano. Muito pior, uma mulher. E Jesus chega no poço, está aquela mulher. Ele se aproxima e fala com ela: dai-me de beber. O impacto foi tão grande que a Bíblia diz que a mulher olhou e disse: ora, como podes, tu judeu? Em outras palavras, que coragem é essa? Sendo tu judeu, vim falar comigo que sou mulher samaritana. Aí Jesus disse: se tu soubesse quem fala contigo, eu te pediria de beber desta água, tu me daria, e eu te daria a água da vida. Senhor, tu não tem nem pote ou vasilha para tirar, o poço é fundo. Será que tu és maior do que o nosso pai Jacó, que desse poço bebeu, deu aos seus filhos, deu aos seus animais? Água de poço é morta, água de poço é parada. Quem beber dessa água tornará a ter sede, mas quem beber da água que eu der, ela vai se tornar uma fonte, ela não vai ser parada. Senhor, disse a mulher, dai-me de beber. Então ele diz: vai chamar o teu marido e vem cá. A mulher disse: não tenho. Disseste a verdade, já tivesse 5, e o que tens agora não é teu. Senhor, nisso dissesse a verdade, eu vejo que o Senhor é profeta. Olha o que ela diz: eu sei, Senhor, eu sei que o Messias vem, e quando ele vier, vai nos dizer tudo o que a gente tem que fazer. Porque os nossos pais adoram aqui no Monte Gerizim, e vocês dizem que o lugar mais ideal para adorar é Jerusalém. Aí Jesus diz: vocês adoram o que não sabem, mas nós adoramos o que sabemos, porque a salvação vem dos judeus. Mas vai chegar uma hora que nem esse monte, nem Jerusalém vai ser lugar de adoração, porque os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. Porque o Pai é espírito, e quer que todos que o adorem, adorem em verdade e em espírito. Eu sei, Senhor, que o Messias vai vir. Sou eu que falo com você. Vai na cidade. Jesus pega uma mulher samaritana e a faz a primeira missionária antes dos apóstolos. Ela entra em Samaria gritando: eu acho que eu encontrei o Messias. Ele disse tudo da minha vida. Ela saiu de casa em casa, todas as pessoas pregando a Jesus, e a cidade veio, e muitas pessoas aceitaram pelo que ela pregou. Ei. Mais baixinho, filho, sim. Então a Bíblia diz, obrigado, que a mensagem começa a perturbar, e o sistema não tinha como parar, porque a mensagem simples, com autoridade. Eles enviavam mensageiros, espiões para os cultos, e quando os espiões, doutores da lei, os homens expertos, especialistas na lei, que via Jesus pregar, quando voltava, já dizia o sistema: nunca vi um negócio daquele. O que é que houve? Ninguém nunca pregou daquele jeito, eram homens formados. Ele prega com tanta autoridade que dá vontade de ser crente também, logo quando ele prega. E muitos se convertiam. Então o sistema, como tinha o poder, o primeiro foi ameaçar. Quem confessar que Jesus fez um milagre é expulso. Como eles tinham o poder da manobra, disseminaram: todos que seguirem a Jesus é discriminado, ou são vexatória, vergonha. Então se espalha que todos os seguidores de Jesus eram descanteados, era uma vergonha ser discípulo de Jesus. A ponto que chegou no grupo, e Jesus reuniu e disse: vocês querem mesmo me seguir? Queremos. Então renuncia a vocês mesmos. Porque qualquer um que se envergonhar de mim e de minhas palavras,
eu vou me envergonhar dele naquele grande dia. Então, para os judeus, a mensagem de Cristo era uma ofensa e era vergonha, era vexatório. Mas cada dia ia crescendo. E como eu disse que o sumo sacerdote tinha a obrigação de evitar tumulto perante Roma, em toda a Judéia, que eles decidem prender Jesus. Mas não conseguem. Aí definem, faz uma reunião, só a cúpula. E a Bíblia diz que deliberaram não só prender, mas matá-lo. Os homens que Deus escolheu para dar vida rejeitaram a maior proposta de Deus. Então, como a gente deve matá-lo? Vamos matá-lo de uma maneira para expor a vergonha e a ofensa da sua mensagem. Vamos jogar ele no fundo do esquecimento. E como fazer isso? A cruz. A cruz, segundo historiadores judeus, inclusive Cícero, dizem que era a mais vexatória, a mais humilhante, a mais dolorida forma de um ser humano morrer. Porque a cruz era para os malfeitores de alta periculosidade. Era para o inimigo do Estado. Todos que morriam de cruz eram banidos da história. E quando se falava, refutava-se, porque era sinônimo de desprezo. Então a proposta de matar Jesus era jogá-lo fora da história. E a sua mensagem. Por isso que Jesus passou 3 anos e meio ensinando os discípulos. Porque dentro do contexto do rabínico, ou seja, do Talmudim, o discípulo era formado para ser igual ou maior do que o seu mestre. Então, se um mestre defendia uma tese e ensinava, o discípulo tinha a obrigação de ser melhor do que ele. Por exemplo, se o mestre diz a história que um discípulo andava atrás do mestre no mínimo 3 passos, 3 metros, era a maior distância do mestre. Se o mestre entrasse na água, o discípulo não questionava e entrava atrás. Se o mestre passava pelo fogo, o discípulo não questionava, era ensinado para entrar no fogo. Se o mestre entrava numa estrada perigosa, o discípulo tinha que botar a cara também. Então veja que os ensinos de Jesus era sempre para isso. Então resolveram prender e matar Jesus, e a Bíblia diz que chegou a sua hora. Mas antes de morrer ele pregou: vocês vão me levar à morte, mas a morte não vai me vencer. No 3º dia eu volto. E eles conseguiram prendê-lo e conseguiram matá-lo. Quando Jesus é exposto à cruz, estava ali o maior desejo do sistema judaico, religioso, ortodoxo. Estava exposto à vergonha. Por isso que Paulo diz aos Filipenses: ele não usurpou ser igual a Deus, mas se humilhou e tomou a forma de homem, e foi fiel até a morte, e morte de cruz. Ele suportou o opróbrio, ou seja, estava na cruz como a maior vergonha de um ser humano, o ápice da vergonha. Ali no alto da cruz, pela lógica humana, Jesus estava sendo jogado fora da história, como um malfeitor, perigoso, criminoso e inimigo do Estado, perturbador da ordem pública. Era a sua sentença. Então era para ele e a história e a mensagem dele ser jogada no esquecimento. Aí quando o sepultaram, veja que a Bíblia diz: os principais, a diretoria, foram a Pilatos e disseram: Pilatos, a gente lembra que uma vez ele falou que no 3º dia ia ressuscitar. Então a gente veio propor colocar soldados para vigiar, porque se os discípulos roubaram o corpo dele, vai ser pior do que o que ele pregou. Aí a notícia vai se espalhar e dizer que ele ressuscitou. E Pilatos deu a autoridade de soldados expertos, experientes, romanos, treinados. Mas na manhã do 3º dia,
aconteceu um terremoto inesperado. A pedra o selo romano que lacrava o sepulcro foi quebrado, misteriosamente. A pedra que fechava o sepulcro foi rolada. Os expertos soldados caíram como mortos, mas ainda viram a glória. Ainda deu para ver ele saindo vivo de lá de dentro. Ele voltou. Quando os soldados despertaram, a primeira coisa que eles fizeram foi correr aos principais, à diretoria do judaísmo, e disseram-lhe: Jesus está vivo. Mas como pode? A gente viu, a terra tremeu, a gente viu a pedra que fechava sendo rolada, e antes da gente desmaiar, deu para ver. A glória dele fez a gente desmaiar. Ele saiu de dentro vivo. Como o sistema tinha costume, disseram-lhe: vamos dar propinas a vocês, muito dinheiro, e vamos proteger vocês de qualquer represária do governador, para vocês espalharem pela cidade que ele não ressuscitou, mas os discípulos vieram e roubaram o corpo dele. Então, esta mensagem de vida após a morte acaba aqui. E a Bíblia diz que os soldados pegaram a quantia e saíram por Jerusalém e adjacência pregando. A primeira mensagem da cruz que sai, gente, não é que a gente foi nos dada pelo Espírito Santo, mas em Jerusalém e adjacência era que os discípulos roubaram o corpo de Jesus. E não tinha ressurreição coisa nenhuma. Vejam que quando Marco registra os acontecimentos, ele diz que Jesus apareceu primeiro às mulheres. Quando as mulheres vieram para os outros discípulos que contaram, eles não acreditaram, porque a notícia já tinha se espalhado. Jesus vai buscar os discípulos de Emaús. Quando eles reconhecem Jesus, volta para onde estava o discípulo, conta, e eles não acreditaram. Aí Marco diz que Jesus vem pessoalmente, não abre mais a porta, cruza a parede e chega onde eles estavam, os 11, e diz: Pai seja convosco. E reclama, porque vocês são incrédulos, porque vocês não acreditaram no que ouviram. Idem por todo mundo, pregai o meu evangelho, ensinando-os. Quando a gente faz junção com Atos, ele disse o seguinte: comece em Jerusalém, em toda a Judeia, em Samaria e até os confins da terra, para o meu evangelho não tenha acepção de pessoas. Mas esperem. Ei, nenhum homem, por mais sábio que seja, nem um ser humano, por mais corajoso que seja, ele tem coragem de encarar essa estrada, a não ser cheio do Espírito Santo. É por isso que a nossa busca tem que ser constante. É por isso que a gente vai reconhecer o que Jesus fez por nós. Que em todo o Novo Testamento, Velho Testamento, Israel não gozou desse privilégio. Ele diz: mas não agora, esperem, até que do alto vocês sejam revestidos do poder. E aí vocês vão ser minhas testemunhas. Digam que eu estou vivo e vou voltar. E se alguém pregar algo diferente das minhas palavras, não vai dar certo. 50 dias após, estão eles com medo da represária, escondidos em Jerusalém. Aí o céu se abre e o Espírito Santo pega 120 crentes naquele cenáculo e enche-os. O interessante é que quando o mais ignorante de todos, chamado Pedro,
Abre a porta, porque lá fora já havia tumulto. O que é que está acontecendo? Esses homens são iletrados, esses homens não são filósofos, esses homens não são doutores, são todos semi-analfabetos, na maioria analfabetos. E como nós estamos ouvindo eles glorificar a Deus na língua do nosso país, pois multidões de pessoas estavam ali. Só para os irmãos terem uma pálida ideia, o contexto demográfico, ou seja, habitacional de Jerusalém, diz a história que era 25 mil habitantes no máximo. Mas por conta das festas ia para mais de 100. Imagina a lotação da cidade. Então tanta notícia de que o corpo de Jesus foi roubado correu rápido, como também agora a descida do Espírito Santo. Aí Pedro vai lá para fora, contrariando, dizendo: não tem ninguém bêbado aqui não. Olha que mensagem simples, gente, mas cheia de graça. O que vocês estão vendo aqui é o que o profeta Joel já profetizou lá atrás. Aí ele começa a pregar o que já estava escrito acerca de Jesus, que era o Messias enviado. Mas vocês não reconheceram e o mataram. Mas a morte não o sustentou, porque Deus o ressuscitou e ele está vivo. Que coragem. Quase 3 mil pessoas aceitam. Então agora não abalou o sistema, porque para o sistema era só vã palavras convencíveis. Aí agora vai Pedro e João às 3 horas da tarde para a oração do judaísmo, e o templo estava lotado. E a Bíblia diz que um homem que tinha mais de 40 anos já jazia ali há muitos anos, e todos que passavam conhecia, porque ele era um pedinte, era um mendicante. Aí vem Pedro, cheio do Espírito, da unção, e João: dai-me uma esmola. Não temos prata, não temos ouro, mas o que nós temos vamos te dar em nome de Jesus o Nazareno. Levanta e anda. Aquele homem, eu quero acreditar que ele já andava todos os dias. Não podia entrar, que a lei não permitia. Não podia adorar, não podia cantar. Só tinha direito de ficar a certa distância da porta. Ele já andava com o hino pronto no bolso. Um dia eu entro. Foi aquele dia. A Bíblia diz que quando Pedro toma-o pela mão, levanta. Ele já levanta saltando, cantando e adorando, e entra no campo. Aí agora não era mais palavras, era mensagem que para eles era vergonha e era ofensa, mexendo por dentro. Quase 5 mil foi o número de almas convertidas, ou acrescentou-se. Aí a cúpula se incomoda. Opa, tem coisa diferente. Prende e chama-os aqui. Palavras de homem não faz isso. Imagina um de nós sendo intimado a comparecer no Supremo Tribunal Federal, cercado por aqueles grandes homens. A gente vai faltar, a gente não tem voz se você não tiver uma preparação psicológica e educacional. A pressão é muito grande. Aí Pedro e João agora estavam diante da alta cúpula do judaísmo, quem eles nunca nem têm chegado perto. E eles perguntam: em nome de quem e com qual autoridade vocês estão fazendo esse milagre? Aí Pedro ainda zomba, diz: ora, vocês me chamaram aqui só porque um coxo foi curado? Isso para nós é fichinha. Mas nós queremos saber em nome de quem e com qual poder. Em nome de Jesus, a quem vocês crucificaram, e Deus ressuscitou, mas Ele está vivo. É coragem e ousadia. Aí eu pergunto, gente, que coragem. Aí daí vem as prisões, mas eles não param de falar a simplicidade da cruz. Jesus cura, Jesus batiza, Jesus salva e vai levar para o céu.
tudo que o sistema odiava. Ei, rabalai. Alei, rabai. Eles não param. Aí vem a morte e vão matar o pastor presidente Tiago. Matando ele, a gente consegue e vai agradar a multidão. Mas não pararam. Mesmo com a vida em perigo, mesmo sabendo que a prisão podia ser a próxima moradia, eles não desistiam de falar a mensagem da cruz. E como não conseguiram parar, escolheram um dos mais imponentes, importante, preparado, fariseu, zeloso por toda a lei como ninguém, chamado Saulo. Saulo era doutor filosófico, conhecedor de ciências gerais, poliglota, ferrenho defensor do fariseísmo e odiava crentes, como ele mesmo diz depois. Aí o sistema diz: esse Paulo vai arrebentar, ele é zeloso. E os sumos sacerdotes contrataram-o. O seu objetivo é parar esta mensagem, é coibir este povo. E a Bíblia diz que Paulo, tão aplicado que era, fez com que muitos desistissem. Prisões, ameaças. Onde sabia que tinha uma casa de cristão, ele entrava e arrastava pelos braços os soldados. Imagina mulheres, homens sendo arrastados, pisoteados, porque a palavra assolar é sola, pisados pelos soldados e jogados nas prisões. E muitos desistiam. E aqueles corajosos que não queriam desistir, tinham que fugir da cidade. A Bíblia diz, exceto os apóstolos, mas os outros fugiram. O doutor Saulo vai crescendo em homenagens e honrarias. Mas a Bíblia diz, mesmo os amedrontados, os corajosos cristãos que trilhavam esse caminho por onde passavam, iam falando, iam pregando a mensagem da cruz. E Jesus ia cooperando com eles. Enquanto o sistema achava que Paulo tinha resolvido, daqui a pouco a cidade de Samaria é sacudida pelo poder do Evangelho. Mágico queimava os livros e aceitava Jesus. Damasco é sacudida pela mensagem da cruz. Aí chegam os ouvidos do doutor Saulo e ele diz: vou fechar, vou arrastá-los, quero ordem sacerdotal e uma fé de ofício, ordem judicial. E ele foi para Damasco para eliminar e trazer preso para Jerusalém todos que confessavam esta mensagem. Mas antes dele chegar em Jerusalém, em Damasco, ao meio-dia, brilha um facho de luz. A ciência diz que o maior calor do sol, independente do continente, é o meio-dia, é a força, o esplendor do sol. Então isso implica dizer que era na maior glória do sol, meio-dia, um facho de luz que brilhava mais do que o sol. E do facho de luz saiu uma voz: Saulo, Saulo, por que me persegues? O doutor só teve direito de um questionamento: quem tu és, Senhor? Eu sou Jesus, a quem você persegue. A partir de hoje você vai ver o que é bom. Você não vai estar direito nem de dar coice, recalcitrar contra o ferrão. O homem que foi parar a mensagem do Evangelho já entra em Damasco crente, orando e jejuando. Um vaso escolhido. Como Israel endureceu,
Paulo aos Romanos, capítulo 11, versículo 24 e 25. Ele diz que como Israel endureceu, aprove Deus endurecer Israel e colocar os gentios. E enquanto a plenitude dos gentios não for completa, ou a totalidade, ou seja, o arrebatamento, Israel vai estar parado. O dever é nosso. Aí ele escolhe Paulo para levar a mensagem aos gentios. Como eu disse ontem, se os judeus que eles não consideravam puro já não era ninguém, os gentios era como um povo à parte. Não existe, não é gente. Foi isso que Pedro não entendeu, já convertido. Quando Jesus disse a Pedro, quando Deus mostrou aquele cesto representando os gentios, com aves, répteis, Pedro disse: eu nunca coloquei na minha boca coisa imunda. E Deus insistiu por algumas vezes, a ponto de dizer: não chame imundo que eu purifiquei. Está vindo mensageiros aí, e você vai com eles à casa de Cornélio, o gentio. Quando eles chegaram, Pedro vai forçado por Deus. Quando chega na casa, já convertido, já na ressurreição, já cheio de Deus. Mas quando chega na casa de Cornélio, ele passa na cara. Vocês sabem, antes de pregar ele disse: vocês sabem que a lei dos judeus não permite eu estar aqui. Eu não posso entrar na casa de um gentio. Mas eu estava orando e Deus me mandou para falar a mensagem da cruz. E enquanto ele pregava, o Espírito Santo desceu. Aí ele fica abismado e diz: agora eu sei que Deus não faz acepção de pessoas. O amor de Deus é imenso, gente. A gente que bota obstáculos. 14 anos se preparando entre desertos e aflições. Agora o doutor para o sistema se torna vexatório, procurado e ofensor da lei. É esquecido em Tarso. O tempo passa, o avivamento chega na Antioquia da Síria. Aí Barnabé é cheio de Deus e lembra que Deus tinha separado alguém e tinha feito dele uma promessa missionária aos gentios. Vai buscar Saulo. Eles estando em oração, o Espírito vem. Veja que tudo é pelo Espírito. O Espírito vem e o enche. Agora ele vai fazer a primeira viagem missionária pela Ásia. Prepara a comitiva com Barnabé e vão pela região de Perge, Pafos, região da Ásia, pregando e convencendo que Jesus era o Cristo, contra tudo e contra todos. Se os irmãos olharem, o maior obstáculo da missão eram os judeus ortodoxos. Eles na primeira viagem chegam em Antioquia da Pisídia. E num dia de sábado, estava havendo a leitura da lei, o culto judaico. E eles vão para o repouso. E é lá que quando os líderes leem a lei e vê, diz: varões e irmãos, se vocês tendes uma palavra de consolação para o povo, vocês estão com a oportunidade, preguem, falem. Aí havia tumulto, Paulo pede que todos se assentem, calma. E Paulo vai pregar uma mensagem de consolo. O que eu acho lindo que não é uma chave de carro, não é uma promessa de emprego, não. Ele diz: irmãos, vocês sabem a história do nosso povo, do nosso pai Abraão, como Deus o tirou. Em síntese, vocês sabem que os nossos pais andaram 40 anos no deserto e Deus cuidou, não deixou faltar nada.
Ele passa por Saul na monarquia, passa por Davi, passa pelos profetas, passa Samuel e chega em Jesus. Ele diz: e veio Jesus, enviado, o Cristo, o Messias, o Redentor de Israel. E os judeus não o aceitaram, e o mataram e o crucificaram. Mas Deus o ressuscitou dentre os mortos, e ele está vivo. Mexeu tanto que disseram: volta no sábado e prega a mesma palavra, a simplicidade da cruz. E Antioquia da Pisídia, muitas pessoas aceitaram Jesus. Aí vieram os judeus que são influentes em todas as nações, fizeram motim e expulsaram Paulo de Antioquia da Pisídia. Então eles tinham tudo para desistir. Saíram expulsos como vexatórios, vergonha, ofendendo a lei, hereges. Mas eles não desistiram. Foram para a região da Licaônia, Icônio, Listra, Derbe, dialeto próprio. E começaram em Icônio essa mensagem simples. E pregando em Icônio, pessoas se convertiam. Os judeus de Antioquia souberam, foram para lá fazer motim. E Paulo foi expulso de Icônio. Eles tinham tudo para voltar. Como a gente desiste fácil. Mas eles não desistem, vão para Listra. E quando estão pregando, Paulo vê que um homem tinha fé para ser curado e diz: levanta e anda. O homem deu um pulo e levantou no meio do povo. Aí a multidão de Listra começou a adorar. Ele e Barnabé são deuses, desceram entre nós. Aí Paulo disse: não, nós não somos ninguém não. Quem faz é Jesus, quem faz é Jesus. Nós faz é Jesus, é Ele que faz. Oh, que estrada difícil. Foram chicoteados. A Bíblia diz que pegaram Paulo, chicotearam tanto que pensavam que ele tinha morrido. Agora imagina, arrastaram. O texto diz: arrastaram. Pegaram pelos pés e saíram arrastando com a poeira e jogaram ele fora dos limites da cidade, como ele estivesse morto. Emissões. É uma estrada que só os corajosos têm coragem de enfrentar. Eles chegam e termina o capítulo 14. A primeira viagem missionária, com sangue correndo, e ter que voltar para Jerusalém, para a reunião convencional. Pede autorização aos apóstolos, porque queriam que os gentios fizessem as mesmas práticas da lei, igual aos judeus. Os apóstolos sancionam: diga a eles que se livrem, guardem-se da prostituição, do sufocado. E dá uma carta para eles e levar. Queridos, eles ainda têm coragem de voltar pelo mesmo caminho. E agora a segunda viagem tinha dois intuitos principais: de distribuir as cartas às igrejas que foram instituídas na primeira, e visitar, fortalecer os irmãos. Ele vai. Marco recua. Marco diz: dá para mim não, filho, é muito difícil. Ele desistiu logo, antes de terminar a primeira. Barnabé disse: mas você tem que ir. Aí houve discussão. E o trabalho missionário abre em duas áreas. Aí Paulo enfrenta a mesma região, fortalecendo os irmãos. Quando ele chega na região Licaônia, aí aparece alguém dizendo: Paulo, lembra aquela surra que você levou? Lembra. Aquela tua surra motivou um jovem aqui, filho. Quando pensavam que ninguém ia ter coragem de falar da cruz, tem um jovem Timóteo aí que está sacudindo Listra e Icônio e Derbe. 100 quilômetros o raio que ele está atuando, pregando o evangelho.
Aí Paulo disse: esse me serve, traz ele para cá. Circuncida por conta dos judeus em síntese, e Timóteo entra na comitiva. A Bíblia diz que agora Paulo intenta pregar na região da Frígia. E o Espírito Santo diz: não pregue, na Ásia Menor. Então ele vai para a região de Mísia, na Ásia Menor. O Espírito se diz: não pregue. Ele vai para a Bitínia, e o Espírito de Santidade diz: não vai pregar. Aí ele vai para a região marítima, para a cidade de Troade. E o Espírito Santo disse: não vai pregar. Eu tenho outro continente para invadir. Quando ele vai dormir de noite, tem uma visão. Um homem dizia: venha Macedônia e nos ajude. Ele entendeu que era Deus. É muita coragem. Um continente desconhecido pelo Evangelho. Os romanos comandavam. Pega Timóteo, pega Sila, a comitiva, e vai para a Europa, para Macedônia. Chega em Macedônia, desembarca Samotrácia, passa por ela e chega na cidade mais importante da Macedônia, que era Filipe. Chegam quietinho, se hospedam, descobrem um lugar na beira do rio para orar, sem pregar. Ia, orava, voltava. Mas o inferno já sabia: vem bronca aí. Onde esses homens pisam não tem para ninguém. Aí um espírito do imundo que dava lucro, usando uma jovem, não resistiu. Vendo Paulo passar todos os dias, e a comitiva, indo e voltando, começou a gritar: esses homens que vocês estão vendo são servos do Deus vivo. Vieram aqui para anunciar a salvação, a palavra da salvação. Em síntese, eles pregam. Filipe ganha uma igreja, não como nossa, era igrejas escondidas, casa dos irmãos. Aí os judeus fazem um motim, e Paulo é chicoteado de novo com Silas. Gente, se nós vivemos o evangelho que nós pregamos, às vezes eu tenho vergonha de dizer que sou crente. Porque um hino, uma oportunidade que não me deixam e não me dão, eu quero desviar, eu quero mudar de igreja. Esses homens foram chicoteados, amarrados. A mensagem era vergonha, era insulto. E agora a mensagem da cruz joga eles presos a grilhões. Aí eu me questiono: que coragem. Esses homens tinham tudo para desistir. Você não vê nada de bom, só madeira. Agora o que faz? Eles sangrando, sofrendo por conta da mensagem da cruz, e à meia-noite cantarem louvores a Deus. Tinham tudo para reclamar, para desistir. Começaram a cantar. Aí o terremoto vem, abala o alicerce, mas não derruba as paredes. Abre as prisões, mas não derruba a parede. Até o carcereiro se converteu. Aí vem os judeus, e agora pedem para eles deixar a cidade. As autoridades, agora romanas, pedem para eles deixar a cidade. Não dava para voltar para casa? Vou fazer isso mais nada, só levo bronca. Aí ele agora resolve entrar na Grécia. Aí a Bíblia diz que ele passa por Anfípolis, a Polônia, e chega em Tessalônica. O interessante é que era conhecida como a região grega romana, porque eram os romanos que mandavam o Império Romano. E para pregar para os gregos era mais difícil, porque a Grécia era o berço da democracia, era o berço da civilização, como eu falei um pouco antes. Era uma região habitada por homens livres e judeus, filósofos. Então, para incutir no coração de um grego que Jesus era o Messias,
era mais difícil. Por quê? Porque quando eles pregavam, os gregos diziam: ó, vocês estão loucos. Como é que vocês pregam um homem inteligente e sábio mais do que os nossos filósofos e morrem de morte de cruz? Isso é conversa. Vocês estão loucos. Porque só morre de cruz quem é besta, quem é bandido. Então não entrava. Aí quando ele chega em Tessalônica, começa a pregar esse Cristo, dizendo que Jesus era o Cristo, o Messias, o Redentor da raça humana. E muitos iam aceitando. Mas os judeus pagaram um grupo de bandidos, de homens que não tinham bom comportamento. Vamos mandar madeira nos crentes, vamos confundi-los. Foram atrás de Paulo, não acharam, pregaram Jason, que hospedou Paulo. Fizeram ele pagar fiança, maltrataram, arrastaram. E fizeram uma reunião dizendo: aqueles homens, esses homens, essas pessoas que têm jogado o mundo de cabeça para o ar, que têm alvoroçado o mundo com esta mensagem, chegaram em Tessalônica. Aí Paulo sai de Tessalônica, em síntese, vai para Bereia. O povo de Bereia era mais inteligente, observador. Por isso que a Bíblia diz que Paulo pregava em Bereia e eles iam analisando. Eles não duvidavam, mas ia para o texto. O que é que ele está dizendo? Será que isso é verdade? E Paulo, pelo Espírito, convencia muitos que Jesus era o Senhor. Quando ele sai de Bereia, vai querer tirar umas férias, vou usar o termo, em Atenas. Quando ele chega em Atenas, que vai passear, não resiste. Muita idolatria, e no meio da idolatria, vê um altar ao Deus desconhecido. Ele, não vou perder tempo. Começa a pregar a um Deus desconhecido, e a antena é sacudida também. Aí agora ele vai a Corinto. Corinto era a capital grega romana. Há quem diga que Corinto tinha cerca de 800 mil habitantes naquela época. Corinto tinha alguns pontos como capital, por exemplo. Por mais que Canaã dos Carajás seja próspero e bom de morar, mas quem pega a fama é Belém, que é a capital. Eu vou para o Pará, mas você tem que passar em Belém. Num contexto normal. Então, como Corinto era capital, atraía muitas pessoas por conta de referências. Peloponeso era um lugar como penínsulas que fazia Corinto ser importante, ligando o Oriente com o Ocidente. Ele era tão bem localizado que todas as mercadorias que saíam do Golfo tinha que cruzar o estreito ou istmo de Corinto. E isso fazia Corinto cada vez ser mais famosa, porque ligava, era uma rota obrigatória. Tinha o Paternon, o grande templo, onde os filósofos, matemáticos, os grandes intelectuais se reuniam para discutir assunto acerca da vida. O deus Dionísio ou Baco, o deus da erudição, o deus erótico, melhor dizendo, a deusa do amor. Tudo isso fazia Corinto ser licenciosa, prostituta. E dentro de Corinto tinha, tanto Corinto e Tessalônica, 600 e poucos quilômetros uma da outra, tudo Grécia. O que regia era a filosofia. Zenon, estoicos, Epícuros, epicureus, Platão, todos os filósofos tinham os seus discípulos. Então, como incutir nessa cidade o evangelho? Veja que Paulo começa a pregar e ele é refutado, a ponto que ele volta injuriado. Capítulo 18 de Atos: eu não vou mais pregar a mensagem a judeu. Revoltado porque eles refutaram a mensagem. Quando ele vai deitar, e o Senhor vem e diz: Paulo, não tenha medo, fale e não se cale. Eu estou com você e ninguém vai fazer mal a você. Eu tenho muita gente nessa cidade. Aí, com a ajuda de Áquila e Priscila,
Eu estou seguindo uma estrada de coragem. Paulo vai difundir o evangelho. Só que aquela crença, isso é loucura. Os gregos diziam, não, é loucura. O evangelho para os judeus era ofensa e vergonha. Para os gregos, loucura. Aí não, nós não vamos aceitar não. A Grécia era top, ela era top line, top de linha. Aí agora o evangelho vai pegando aquela raça da ralé, aquela classe que ninguém dava valor. O evangelho vai quebrando, vai quebrando, vai quebrando. Paulo vai pregando e Corinto ganha uma igreja. Uma igreja tão poderosa que, salvo engano, a Bíblia diz que foi a única que recebeu, que tinha liberdade dos 9 dons, salvo engano. O Espírito Santo profetizava nos cultos. Tinha interpretação, tinha batismo com o Espírito Santo, tinha cura, tinha revelação, era uma igreja que dava orgulho de congregar nela. A mensagem da cruz. Um ano e meio, Paulo fica lá. Um ano e meio. Se ausenta. Vai fazer missões em outras regiões. Salvo engano, poucos anos, 3, 4 anos depois, ele está em Éfeso. E um grupo de, há quem diga que eram escravos, crentes de Éfeso, que pertencia a uma pessoa, homem ou mulher, não se define, chamado Chloe ou Chloé, cristã, foram visitar Corinto. E quando volta de Corinto para Éfeso, são decepcionados em Corinto. Aquela igreja explosiva perdeu o sentido da cruz. Aquela igreja fervorosa perdeu a visão missionária. Aí Paulo fica sabendo, fica tão com raiva que diz, eu queria ir, mas vocês não vão suportar se eu for. Então eu vou falar com vocês direitinho. Saúda e diz, irmãos, falem a mesma coisa um com o outro. Se comporte do mesmo jeito que eu ensinei. Eu estou sabendo que entre vocês há facções, há divisões. Que era a cultura grega, seguir alguns homens, seguir pastor e não crente, e não ser crente em fulano e não em Jesus. Eu estou sabendo que alguns de vocês estão dizendo, eu sou de Paulo, outro de Apolo, outro, eu prefiro a mensagem de Pedro, eu sou de Jesus. Ora, gente, por acaso Paulo foi crucificado por vocês? Quem é Paulo, quem é Apolo, quem é Pedro? Um plantou, o outro regou, mas quem faz crescer é Deus, é Deus, é Deus. A desunião. Eu fui pregar no Rio de Janeiro há uns 2 anos atrás, e eu ouvi uma explicação que nunca esqueci. Um pescador muito famoso do Brasil, de Angra dos Reis, à hora do jantar, ele disse, Genival, você é pescador? Eu digo, não. Sabe pescar? Eu digo, não. Ele disse, eu sou pescador, eu fiz até uma novela para Globo. Saí em algumas cenas de tão famoso que ele é. E ele disse, você sabe qual é o peixe mais difícil de tirar do mar? Eu digo, o tubarão. Ele disse, errou. Então qual é? A sardinha. Eu disse, mas a sardinha? Como? Não tem presa, não tem esporão? Ele disse, o segredo é que elas não andam sozinhas, só andam em cardume. Quando a gente olha, vê escuro, tudo junto. Então quando a rede apanha um cardume, se o pescador não tiver experiência, perde a pesca. Por quê? A unidade delas é grande demais. Quando elas percebem que a rede pegou, a de cima, as que estão em cima, faz pressão para baixo, para estourar a rede. E as que estão de baixo, cinge o lombo e diz, pode vir. Se o pescador puxar com força, ela rompe a rede. Unidade. Diga para quem está ao seu lado, nessa estrada, pode contar comigo. Missões.
aquela igreja já não era mais a mesma. E já não tinha mais congresso missionário. E já não atraía mais as pessoas. Porque como os gregos, agora os crentes de Corinto começaram a seguir, endeusar os homens. Aí Paulo vai dizendo, o primeiro ponto: irmãos, a mensagem da cruz é loucura para os perdidos, mas para nós que somos salvos é o poder de Deus. Ela pode ser loucura para grego, mas para nós é salvação, é poder. Aí ele diz, a mensagem da cruz é diferente da filosofia, da mensagem da filosofia. O homem pela filosofia convence pela letra, mas a mensagem da cruz é pelo Espírito. Ele diz, não queira ser sábio demais. Quando o evangelho, quando vocês sabem que quando eu cheguei para pregar entre vocês, eu até podia fazer, mas eu não usei retórica humana, eu não usei vã filosofia. Eu cheguei pregando o evangelho de poder, eu cheguei pregando a cruz, eu cheguei pregando Cristo e Cristo crucificado. É diferente. Por acaso, olhem bem, veja a diferença da cruz para a filosofia. Quando vocês foram salvos, tinha alguém de vocês de nobreza? Não, disse ele. Tinha alguém de vocês de família importante? Não. Era alguém de vocês filósofo? Não. Por quê? Porque resolveu Deus salvar vocês. Porque na sabedoria de Deus o mundo não o conheceu. Então aprove Deus salvar o crente pela loucura da pregação dele. Então a mensagem é diferente, porque Deus escolheu as coisas loucas para confundir as sábias, as ignorantes para confundir as sábias, as que não são para confundir as que são, as fracas para confundir as fortes. E ainda tem gente querendo ser alguma coisa. Diga comigo, nesse reino aqui só ele, filho. É diferente, porque aprove Deus aniquilar a sabedoria do sábio. Onde está o sábio? A tua sabedoria. Aí ele diz, a mensagem da cruz excede a filosofia. Por quê? Porque tinha gnose dentro de Corinto, o gnosticismo, o conhecimento. Havia uma linha de pensamento que regava a arte de viver. E a gnose ensinava que havia salvação por um conhecimento perdido ou desconhecido, com base no Deus Demiurgo, salvo engano, que foi o Deus, segundo a gnose, criador da parte da matéria má do ser humano. Então quando eles ensinavam isso, eles estavam tirando a vida após a morte. Ele estava dizendo, a gente tem que viver agora, porque não tem amanhã. Daí vem aquele andajo antigo que diz, comamos e bebamos, porque amanhã morreremos. Acabou. Então com isso, Corinto perdeu o amor, a fé e a esperança da cruz. Tudo foi embora. Para eles não havia mais arrependimento. Aí Paulo disse, não, a mensagem da cruz excede isso aí. Excede como, Paulo? A vida após a morte. Porque se não houvesse, a minha pregação seria vã. Qual é o paralelo hoje da Corinto para nós, entre aspas, não generalizo? É que nós estamos vivendo dias similares, aonde o homem tem sido a estrela, aonde o conhecimento tem corrompido alguns dos nossos. Às vezes você vê tantas brigas e discussões em rádios, em internets, cada um querendo ser mais do que o outro, refutando o outro, perdendo tempo de falar da simplicidade da cruz. Agora eu digo porque eu vivo. Quantas pessoas, quantas agendas não queria dobrar o que o pastor me oferta para eu não vir?
Quantas pessoas não me fizeram convite para capitais? Porque hoje se briga para ser estrela, visualizações. A coisa está tão simples que tem igreja que já não pode mais pregar arrebatamento para não assustar o povo. Genival, para de pregar cruz. Tu é muito Bíblia. O que está valendo agora é motivação, é coach. Vai estudar, pesquisa mais sobre motivação psicológica, psiquiatra, porque a cruz já está, a nova geração não encara. Isso tu não vai ter agenda. Posso não, filho, pode zerar, mas é cruz. Pode zerar, mas é Bíblia. Pode zerar, mas é Bíblia. E até hoje não parou, até 2022 já quer encher o ano. Precisamos voltar, entre aspas, não generalizo, o que os nossos pais nos pregavam. Aqui tem geração que vem de homens que não tinham nome na rede social, de homens no anonimato, que saía de porta em porta com um saquinho de farinha, com banana verde dentro da bolsa, passava 15 dias para ganhar uma alma, e a mensagem era: Jesus salva, Jesus cura, Jesus batiza, e Jesus vai voltar. Precisamos voltar a ver. Hoje a gente está pregando muita sabedoria, até faz chorar, mas não estamos vendo os batismos que a gente via, as salvações. Pessoas entravam sem convites. Eu presenciei cenas de pessoas pulando a janela no hino. Foi na cruz para aceitar Jesus. Precisamos voltar a ver os nossos jovens batizados nos nossos congressos em multidões. Porque a mensagem da cruz é loucura para quem está perdido, mas para nós ainda é poder de Deus, e sempre vai ser. É poder de Deus, é vergonha para judeu, mas para nós é poder. O Espírito Santo me faz sentir. Estou renovando vidas nesta noite. Eu estou restaurando vidas esta noite. Assim diz o Santo Espírito de Deus. Eu estou numa igreja pentecostal, não estou? A gente, pela mensagem da cruz, ainda fala línguas estranhas em praça aberta, não fala? Então deixa eu ouvir, deixa eu ver o barulho, deixa eu ouvir o barulho da nação madureira, deixa eu ouvir línguas estranhas. Recebe renovo. Missões. Irmãos, disse Paulo, a mensagem da cruz é sede da filosofia e o gnosticismo. A vida após a morte. Quando ele vai concluir a primeira carta, ele vai dizendo: eu tenho um mistério para dizer a vocês, refutando o gnosticismo. Se não tem vida após a morte, em vão eu estou pregando. Ele diz: eu tenho um mistério para dizer a vocês. Que mistério, Paulo? Nem todos dormiremos. Ao tocar da última trombeta, os mortos virão primeiro, ressuscitarão. E depois nós que estivermos vivos seremos transformados e subiremos com eles.
Porque quando isso que é corruptível se revestir da incorruptibilidade, e isto que é mortal se revestir da imortabilidade, vai acontecer o que está escrito: tragada foi a morte na vitória. Aí ele nos dá a ideia de que nós vamos subir cantando um louvor. Qual é o louvor? Nós vamos subir gritando: aonde está, ó morte, o teu aguilhão? Onde está, inferno, a tua vitória? O aguilhão da morte é o pecado, e a força do pecado é a lei. Mas graças a Deus por Jesus Cristo, que nos deu a vitória. Ou seja, portanto, meus amados irmãos, sedes firmes e constantes, não desista, não volta atrás, mesmo que tenha perigo, mas Deus só escolheu o corajoso. Sede firmes e constantes, sempre abundante na obra do Senhor, que tem uma recompensa, tem uma recompensa. Quem vai continuar firme avante, quem vai continuar, deixa eu ouvir o grito de glória. Adora, adora. Tem renovo missionário, tem renovo missionário. Adora.